Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez, você que chegou agora, te saúdo com a paz do Senhor. Uma estratégia que a minha esposa tem usado em compartilhar essa pregação é a partir de agora. Tá? Então, às vezes, você compartilha o link com muita boa vontade, mas os nossos louvores, a minha voz não é a melhor. A pessoa ela fica ali meio sem saber como fazer. Então, se você tiver que compartilhar, agora é a hora de compartilhar, que nós vamos começar os nossos estudos. Tá? Estamos tratando nesses domingos sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne. Na semana retrasada nós findamos o estudo do frutos da carne e iniciamos a introdução do fruto do Espírito. E como é nosso costume, nós fazemos uma breve revisão do que nós já tratamos. Semana passada nós falamos de uma dificuldade que apenas os salvos passam. As pessoas que não são salvas, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus em seus corações, as pessoas que vivem apenas para os seus próprios deleites, eles não precisam desse estudo. Porque não há conflito no seu ser. O conflito, ele passa a existir no momento em que o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então há um conflito na alma. Um conflito entre a carne e um conflito com o Espírito. Paulo, os judeus, o Antigo Testamento viam esse conflito. O apóstolo Paulo, ele vem falando não algo novo. Ele vem atestando. O Novo Testamento, ele é isso. O Novo Testamento não é algo novo porque você descarta o que é o Antigo, não. O Novo Testamento é uma atestação, um cumprimento do que foi falado no Antigo Testamento. Então, apesar da gente, em regra, começar a ler a palavra de Deus pelo Evangelho de Mateus, pelos Evangelhos ou pelo Novo Testamento, quando você tem a leitura do Antigo Testamento, você começa a perceber a riqueza de repetições, de atestações do Antigo Testamento, e é isso que Paulo faz. O pecado do homem o tornou, por assim dizer, vulnerável ao pecado. O pecado nos torna vulnerável ao próprio pecado. O pecado lá de Adão, o pecado da nossa concepção e o pecado que nós alimentamos dia após dia, ele faz como um imã, ele atrai as limalhas de ferro que estão à volta para perto dele. E essas limalhas, elas são representativas do pecado. É sujeira. É algo que tira talvez a perfeição daquele imã, que você passa ele lisinho, ele passa a ter uma série de problemas. A única saída para este mundo pecaminoso, para essa situação, é o fruto do Espírito, que é o que nós estamos tratando. Nós falamos na semana passada que este fruto, ele é chamado de uma forma singular, porque ele provém de um só Espírito, a fonte é uma só. Então não se fala em frutos do Espírito, e sim sobre fruto do Espírito. Partes deste fruto. Sempre dou esse exemplo como se fosse uma mexerica. Você nunca abriu uma mexerica faltando um gomo, e a mesma coisa o é através do Espírito, do fruto do Espírito. Pode ser que você não evidencie, não consiga ver alguns elementos do fruto do Espírito na sua vida, mas se você é salvo, você tem. A situação é bem clara. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. Do Espírito é assim. O apóstolo Paulo, ele fala que as pessoas que praticam os frutos da carne não herdarão o reino dos céus. E que a lei, ela é o restritivo para essas manifestações. Mas em relação ao fruto do Espírito não há medida. Você pode exercitar o fruto do Espírito quantas vezes você quiser, na medida
que você assim o desejar. Falamos também na semana passada que há uma diferença entre dons espirituais e as virtudes ou elementos ou partes do fruto do Espírito. Nós não vamos tratar sobre dons espirituais, mas o que a gente tem visto em muitas igrejas é que tem se focalizado muito nos dons e deixado de lado o fruto. A pessoa, ela fala em línguas, ela profetiza, ela é espiritual, não importa se ela é fofoqueira, não importa se ela xinga, não importa, importa é que ela demonstra aquele valor espiritual, e não é bem assim. Como tudo nas Escrituras, nós temos que sempre ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Falava essa semana com uma pessoa a respeito de procedimentos, e eu falava para ela assim, tudo é questão de equilíbrio. Equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. O mundo é desequilibrado, tendencioso, e nós temos que ser equilibrados. Qual o propósito de haver o Espírito Santo ou o fruto do Espírito dentro de nós? O objetivo é que nós possamos dar frutos, que nós possamos alcançar vidas com a manifestação desse fruto, e essa pessoa passa a ser um novo fruto. E essa árvore que é o Evangelho, ela vai cada vez mais ficando cheia de frutos, porque você, com uma semente, com um fruto, você alcança outras vidas. Entenda que o fruto do Espírito, assim como os dons do Espírito, não parte do seu esforço. Não é você que se esforça para ter, não é graça. O próprio crescimento desse fruto do Espírito na sua vida demanda o seu esforço, sim, mas a carga maior está sobre o Espírito Santo. Não há nenhuma universidade. Às vezes a gente vê na televisão escola de profetas. Não tem como você ensinar uma pessoa a ser profeta. Não tem como. Você pode dar alguns caminhos. Eu não tenho como ensinar você. Vamos fazer alguns exercícios para você manifestar mais o amor. Não existe. É leitura da palavra, oração e meditação. É transformação da sua vida. Nós falamos também que o centro do fruto do Espírito é o amor. Não o amor cantado em canções, mas um amor que provém de Deus. Falamos que o homem natural, ele pode produzir coisas boas. Você, sem o Espírito, pode produzir coisas boas. Nós vemos pessoas tendo atitudes humanas. E nas Escrituras isso é chamado de obras. As obras, elas podem ser boas ou elas podem ser más. Paulo usa a expressão obras para mostrar o esforço do homem na realização de algo, dependente dos seus esforços. Você pode decidir fazer uma arrecadação de alimentos e fazer uma doação sem o Espírito Santo. Não quer dizer que isso vai dar certo. Pode ser que a sua motivação seja errada, mas você pode fazer. A qualidade de vida exposta por aqueles que seguem o princípio natural não permanece para sempre. E essas obras, sem o Espírito Santo, elas são temporais. Elas vêm, se mostram, recebem aplausos e muitas vezes elas desaparecem. A vida controlada pelo Espírito, ela não somente exige transformação em suas ações, mas a direção do mesmo. E quanto mais você manifesta o fruto do Espírito, mais você tem que... a primeira pessoa a ser impactado não é o próximo, é você. Porque você começa, de certa maneira, a mudar o seu comportamento. Falamos na semana passada que o cristão, ele é sal. Falamos que o sal, ele tem um poder conservador. Antigamente se conservava os alimentos com sal. O sal fazia com que o alimento ele não estragasse, que os vermes eles não comessem o alimento. Lembro do meu tio, agora em Tocantins, em que ele toda vez que visitava a nossa casa lá em São Paulo,
ele levava um pedaço de carne seca. Que aquilo ali era... Hã? Ainda traz para sua mãe. Ainda traz. E aí eu lembro que aquilo era como se fosse um ouro. E minha mãe cortava em quadradinhos. Eu lembro da minha mãe cortando. E meu pai, ele contava aquilo com muito zelo. Ó, vamos fazer 2 carninhas, 3 carninhas, porque era um sabor diferente. O sal tem um poder conservador. A sociedade, ela é conservada moralmente através da sua vida. A falta de moral no mundo hoje se deve basicamente não apenas em relação à corrupção da humanidade, mas à falta do sal, à falta de pessoas que sejam dispostas a temperar este mundo. O cristão, ele deve ter uma vida disciplinada e virtuosa, que transmita qualidade moral. Você pode fazer qualquer coisa, nem todas te convêm. Às vezes a gente vê pessoas que elas são puras e santas na presença dos irmãos. E assim que há uma possibilidade, as pessoas se soltam. Encontram parentes, encontram pessoas, encontram amigos da adolescência, da juventude. Ali eles bebem, eles falam palavrões, eles contam histórias que deveriam ser motivos de vergonha, mas que se conta como um motivo de glória. E naquele momento o testemunho que você dá é que o cristianismo, ele não passa daquilo. Quando você peca, quando nós pecamos, porque se você não sabe, eu também peco. Às vezes as pessoas acham que o pastor é santo, assim, não tem nada a ver. Quando nós pecamos, nós damos testemunho para as pessoas da impureza do Evangelho. Quando alguém coloca o dedo na sua cara e fala, aponta um pecado seu, simplesmente você está dando um mau testemunho do Evangelho. E nós falamos também que o cristão, ele tem que ser luz. Esta luz neste mundo pecaminoso. O brilhar do cristão é resultado da sua comunhão com a luz. Você não tem luz própria. Então de manhã, quando eu venho preparar aqui o nosso estúdio, entendeu? Eu vou ligando as luzes para que haja luz. Se eu tivesse luz própria, não haveria necessidade de ligar a luz. Aquele brilho intenso, não existe isso. O brilhar do cristão é resultado da sua comunhão com a luz maior. Jesus, porém, para brilhar nos lugares escuros, essa luz deve estar em lugares estratégicos. Por isso que nós optamos pela mídia. Quando nós colocamos o luzeiro no lugar alto, ele ilumina toda a casa. Então nós temos que saber estrategicamente como fazer. E aí eu te dei uma estratégia no começo. Eu quero que um irmão, eu quero que um amigo seja abençoado com a palavra. Você acha que você entende que você está sendo abençoado por essa palavra? Como que eu faço? Compartilhe a partir do momento em que se inicia a palavra. Os louvores, a oração, às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. Mas a palavra ela entende. Ela não vai falar, tá feio. Não, ela vai entender a palavra, se assim for a vontade do Espírito. Quando eu compartilho com vocês já o culto editado, o objetivo é que você envie para frente. Ou assista de novo, mas é para você enviar para frente. Já está editadinho, bonitinho, a pessoa já vai receber ali a palavra. Não é simplesmente para você estar na tua caixa postal. É uma responsabilidade sua. Não é para você ficar mandando toda hora. Tanto que a gente manda apenas 3 e-mails, 3 mensagens por semana, exatamente para você poder compartilhar e não ficar apavorando e enchendo as pessoas. Uma cidade sobre um monte é vista com maior facilidade por causa da sua posição de destaque. Jesus diz que é inapropriado colocar uma candeia debaixo da cama, mas a luz deve ser colocada no velador, pois somente assim brilhará de modo adequado. Manifeste o fruto do Espírito para os outros verem. Não para você ser aplaudido, mas sim que as pessoas elas possam ver a manifestação do Evangelho na sua vida. É importante isso.
Você vai ficar numa situação, às vezes, desconfortável, em que as pessoas podem te elogiar, mas o foco principal é que Jesus Cristo seja visto. Chame pessoas para orar. Compartilhe textos bíblicos, não só piadas. O cristão deve fazer de tudo para que a luz seja sentida no mundo. Provérbios 4:18. Abra aí, por gentileza. Está liberado para não abrir apenas aqueles que conhecem de cor. Você conhece, Luiz? Luiz, está abrindo, estou brincando. Fica bravo comigo, né? Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Um dia desses você experimenta acordar mais cedo para orar, e você vai ver que a luz, ela vai lentamente tomando conta do lugar onde você está, até que, como agora, a luz está plena. Mais um texto. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Mais um texto, Efésios 5:1. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E é isso que Deus quer de você, que você seja uma oferta de aroma suave. Agindo dessa forma, o mundo perceberá a presença da verdadeira luz. No momento inicial pode olhar para você, mas logo depois ela vai conseguir olhar além de você. Ao procurar um meio para exercer sua influência, o cristão não busca sua autoglorificação. Fuja, é isso mesmo, eu sou bom mesmo. Fuja disso. Fuja disso. Sempre que receber um elogio, glórias a Deus. Como é Deus? E eu não consigo fazer isso. Você está vendo isso? Isso é ação de Deus. Muito mais do que uma repetição, é um adestramento da sua carne a não receber louvores. Está muito bom esse alimento. Graças a Deus. As pessoas, elas começam a se habituar a reconhecer Deus nas suas ações, e Deus recebe glória. O desejo é que todos possam ver as bênçãos recebidas por meio de Cristo Jesus. Eu tenho sido abençoado pelas pregações da Igreja Cristã Semente de Vida. Eu falo dessas pregações. Eu indico esta igreja. Eu falo das coisas que estão ali. Eu compartilho. É isso que é o objetivo. Eu estou na vida, eu aprendi, a pessoa fala assim, olha, eu aprendi. Onde você aprendeu isso? Aqui nas Escrituras. Leia esse texto. Mande versículos para as pessoas. O brilhar dessa luz pode ser expresso por meio de serviço. Abençoe vidas. Seja generoso nos seus atos. Tem algo que não é da sua utilização mais? Abençoe vidas. Tem recursos mais do que você precisa? Não ajunte em celeiros. Abençoe vidas. Não a revelia, mas busque de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Isso não vai impedir você de passear, de você trocar de carro, não vai impedir de nada disso. Mas você vai ser uma pessoa abençoada. O brilhar dessa luz pode ser expresso por meio do serviço. Atos generosos
que procure em tudo honrar aquele que lhe concedeu o brilho espiritual. Nessa sexta-feira, nós passamos por isso. Eu tinha que entregar o nosso kitzinho de aniversário de 7 anos para várias pessoas. E aí eu contei com a ajuda do Alice, eu contei com a ajuda do Felipe. O Felipe desviou o seu caminho, foi lá e pegou, trouxe as plantinhas. Estou esperando ainda ele falar para mim o valor das plantinhas que ele nos deu. E aí ele pôde fazer uma parte da divisão. O Alice foi lá, pegou, entregou, e cada um pôde receber. Seria um fardo pesado para mim, para fazer esse trânsito todo. É o serviço cristão. Em pequenas coisas, assim, pastor, pequenas coisas. As grandes coisas existem, mas o dia a dia nosso é de pequenas coisas. Uma ligação. Não exagere. Não é para você ficar ligando toda hora. Mas ligue de vez em quando. Fale com as pessoas. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Pedro capítulo 2, verso 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento. Exemplar. As pessoas olham e falam assim: ele é meu exemplo. No meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Enquanto as pessoas elas estão te maldizendo, elas estão vendo que você não está agindo daquela forma. Mais do que se defender, mostra. As suas ações vão falar por você. João capítulo 15, verso 8. João capítulo 15, verso 8. Nisto, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai. No que, como que você glorifica a Deus? Dando fruto. Dando fruto. Alcançando vidas. Demonstrando o amor, a paz, longanimidade, temperança, benignidade, bondade, domínio próprio. 1 Coríntios 14, 25. 1 Coríntios capítulo 14, verso 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando. Mais do que falar, agir. Testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Como é que você testemunha que Deus está de fato no meio no seu coração, no meio de nós como igreja? Através das suas ações. Uma coisa interessante no texto em relação à palavra fruto. Paulo faz questão de usá-la não apenas para contrastar com a palavra carne. Antes, ele queria expor um aspecto pedagógico, pois obras geram obras. O teu esforço, ele gera outros esforços. Mas o fruto, ele gera frutos. Gera virtudes. Então você pode se esforçar. E isso é humano. Não vai para frente. É temporal. Mas quando você manifesta o fruto do Espírito, você gera outros frutos. Não tem como, não há como você demonstrar amor e não gerar amor. Pode ser que não seja para você, para outros. Não tem como a sua influência espiritual da manifestação do fruto do Espírito morrer em você. Não existe isso. No campo espiritual, essa água ela não pode ser detida. É como uma fonte de muitas águas. É como a torrente do Negueb. São águas que não podem ser represadas. Se você manifestar o amor e qualquer elemento do fruto, em algum lugar, alguém vai fazer isso, decorrente da sua ação. Vemos então a dinâmica do Espírito Santo na vida do crente. Seu trabalho é levá-lo a produzir o que Deus implantou em seu ser, isto é, corresponder ao que é divino, ao próprio Cristo. A função do Espírito Santo, além de te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também te leva a ser mais semelhante a Cristo. Quanto mais semelhante a Cristo você é,
mais pessoas elas olham, veem o seu agir, o seu proceder e começam a se transformar. Em comunhão com o Espírito Santo, o cristão não produz um estilo de vida legalista. O que é ser legalista? É você olhar apenas para a lei. Eu quero que pessoas ajam desta maneira porque eu quero. Agora todo mundo na igreja vai ter que usar véu. Agora todo mundo na igreja vai ter que usar isso. Vai ser desse jeito. Vai ter que falar dessa maneira. Não pode falar paz do Senhor, tem que falar graça e paz. E você começa a definir normas e procedimentos que não estão nas Escrituras e que muito mais aprisionam pessoas do que as libertam. Não procura impor princípios morais à força. Não vive falando apenas de ética, mas produzirá uma qualidade de vida espiritual. Feliz com Felipe Rayane. A gente está desenvolvendo um trabalho. E aí ontem era para a gente se encontrar na internet para fazer essa manutenção desse trabalho. Mas aí o Felipe me relatou, olha, e nós não nos encontramos porque eu fui trabalhar muito tarde, cheguei muito tarde, eu entendo isso. Mas a minha esposa cortou e fez o devocional. E eu também fiz. Vou fazer. Isso é manifestação do fruto. É você continuar investindo na vida das pessoas. Até que esse fruto desponte. Até que esse fruto cresça. E aí você continua cuidando por um tempo, até que, como a criança que está aprendendo a andar de bicicleta, chega uma hora em que você tira as rodinhas e vai acompanhando, aí você empurra, vai, e a hora que a criança vê, ela já está andando sem rodinhas, sem ajuda, sem nada. Isso é cristianismo. Em comunhão com o Espírito, nós não produzimos uma vida legalista, mas nós produzimos uma vida de qualidade, que está acima de qualquer lei moral e ética, porque você tem balanço, tem equilíbrio. Você consegue, sem que alguém te ordene ou te comande a fazer alguma coisa, você consegue perceber a diferença dos momentos e as ações que são necessárias. Por vezes o crente ora, lê a Bíblia, participa de congressos, reuniões, tudo isso é importante. Mas se não houver comunhão com o Espírito Santo, não vale nada. Se você não separar um tempo do seu dia para você e Deus conversarem, todas essas coisas externas não valem nada, são apenas obras. Dirigido pelo Espírito, o cristão é obediente, ele é submisso, tem desejo de orar, ler a Bíblia e frequentar a casa de Deus. Por que muitas vezes você não tem desejo de ler a palavra? Porque você está fraco de espírito. A sua carne está comandando. Grandes prazeres, você não precisa fazer força para viajar. Chega para uma criança e fala, vamos para a igreja 8 horas da manhã. Ai, pastor, pai. Fala para ela que você vai viajar. Ela nem dorme. Por quê? Motivação. É motivação. Dirigido pelo Espírito cristão, ele é obediente, tem desejo de orar, ler a Bíblia, frequentar a casa de Deus. A sua vida torna-se frutífera em todos os aspectos, porque ele não está tentando ter uma vida de qualidade apenas pelas suas forças. Mas a transformação é real, é vinda por meio do Espírito Santo. De modo que essa qualidade ela é visível. As pessoas elas olham para você e conseguem ver a mudança e a transformação. E isso é motivador. Quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como você está diferente. Ah, eu cortei o cabelo. Não, você tem um brilho assim diferente. É legal conversar com você. Salmos capítulo 1, verso 3. Salmos 1, verso 3. Quando você é guiado pelo Espírito, quando você é dirigido pelo Espírito, se diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e todo quanto faz é bem sucedido. Não é que você vai ser rico.
vou ter 2 SUV na garagem, uma casa no lago. Não é isso. Esse bem-sucedido na história é as pessoas elas poderem ser abençoadas pela sua vida. Quando o cristão ele é dirigido pelo Espírito, ele está participando da natureza de Deus. Romanos capítulo 3, verso 21. E eu estou passeando do Antigo para o Novo Testamento de propósito, para você entender que o fruto do Espírito não é algo apenas relativo ao apóstolo Paulo e Gálatas capítulo 5. Está nas Escrituras inteiro. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem exigência da lei, você age dentro da lei. Porque a palavra de Deus ela não está mais apenas na sua mente, mas ela está gravada no seu coração. Faz parte da sua vida. É algo que eu falo para as pessoas. Escreva. Hoje a gente tem a facilidade do computador. Imprima os versículos e cola lá na parte da geladeira. Cola para quando você passar, você ler. Ezequiel recebeu essa mensagem de Deus. Escreve em letras grandes para que as pessoas possam ler mesmo quando passam rápido correndo. Quando o cristão é dirigido pelo Espírito, quando é dirigido pelo Espírito, ele está participando da natureza de Deus. Por isso, deseja expressar no seu viver prático as qualidades desse ser supremo. Deixa de ser uma obrigação para ser o quê? Uma alegria, um prazer. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É uma corrida sem fim. Não tem um ponto final que você consiga enxergar, mas existe esse fim. Você caminha atrás de uma perfeição, tendo um modelo a seguir, que você só vai conseguir chegar no fim nessa chegada quando você falecer ou quando tocar a trombeta nos céus. Quando tocar a trombeta nos céus, aqueles que já estão mortos em Cristo subirão primeiro, e aí nossos corpos eles subirão junto e serão transformados de corpos corruptíveis, pecaminosos e pecadores em corpos não mais pecadores, incorruptíveis. O Espírito implanta o seu fruto, que é a expressão do caráter de Deus, para que todos nós sejamos como Jesus Cristo. Qual é o principal propósito? Fazer com que você seja semelhante a Cristo. Usando que instrumentos e ferramentas? Os que forem necessários. Quando você se submete a uma cirurgia, por causa de uma enfermidade, a pessoa faz o que for necessário. Quando a titia estava lá, no hospital, na UTI, o médico falou para mim assim: eu preciso saber do senhor se eu posso fazer tudo o que for necessário para manter a vida dela. Eu falei: como assim, doutor? Ele falou: não, porque se você falar que não, quando ela tiver uma crise dentro do que ela está vivendo, uma crise respiratória muito séria, em vez de entubar, eu deixo ela falecer. E eu falei para ele: não faça o que for necessário. A ação do Espírito Santo é da mesma medida. Ele faz o que for necessário para te corrigir. Por isso que nós passamos momentos de terríveis provações, porque é tempo de mudança e transformação. Porque naturalmente você vai se acomodando. É comigo também. Essa sacudida da titia, em todos os âmbitos, espiritual, social, financeiro, igreja, me levou a despertar. Não sei dizer se Deus usou esta ferramenta para me despertar, mas pode ter usado. Ele faz o que Ele quer, para que os planos dele se cumpram. O fruto do Espírito Santo tem relação com crescimento e caráter. O fruto do Espírito Santo ele é inserido em você numa medida e você tem que desenvolver isso, principalmente através da ação do Espírito, mas também através do seu esforço. Qual é o relacionamento entre dons do Espírito e fruto do Espírito?
O fruto tem a ver com o crescimento e o caráter. É o seu crescimento. É a sua dedicação. É o crescimento do Espírito Santo, ele fazendo você crescer na santidade, na santificação progressiva, em que numa situação você demonstra mais amor, no outro não. Essa semana eu passei um contexto interessante, em que eu estou tentando mudar o meu plano de saúde, devido à redução dos recursos que me são disponíveis, e já estou há mais de 40 dias tentando mudar esse plano de saúde, e nada, e não consegue resposta. E aí eu consegui uma pessoa lá que pode estar me ajudando. Quando foi na sexta-feira, eu achei que já estava tudo certo. A pessoa me falou assim: olha, faltou você fazer um xizinho num quadrado. Eu falei: faz aí. Ela falou: não posso, é você que tem que fazer. Eu fiz, mandei. Mas eu não fiz um X, eu fiz um asterisco em cima. Ela falou: você tem que fazer de novo. E eu fiquei irado, eu fui ficando irado. E eu fui grosseiro com aquela moça. E aí depois, aquilo ficou me incomodando. Eu peguei, liguei para ela e falei assim: eu quero pedir desculpas para você. Não, seu Paulo, eu entendo que o senhor está bravo. Eu falei assim: não, eu não tenho direito a ser grosseiro com você. Não, mas eu já estou vendo aqui para ver se agiliza. Eu falei assim: não estou ligando por conta disso. Eu estou ligando porque eu dei um mau testemunho. Eu fui grosseiro com você e eu quero pedir perdão para você. E ela meio que embargou a voz do outro lado e falou assim: seu Paulo, muito obrigado. Essas ações, eu não estou falando para me gloriar, não, mas é essas ações que mostram que nós estamos crescendo. Este é o verdadeiro teste do crescimento. Esse é o verdadeiro teste, é você agir no seu dia a dia com pessoas comuns, não necessariamente cristãs, de uma maneira diferente do que você agia. E aí eu volto. Quando você se encontra com os seus amigos, com as suas amigas, e aquele linguajar interior volta. Aquelas memórias que deveriam trazer vergonha para você voltam como motivo de glorificação. É motivo de vergonha, não de exaltação. São 10h30. Nós vamos fazer uma pequena pausa de 15 minutos. E nós retornamos em 15 minutos. Então, 10h45, eu estou iniciando a Escola Bíblica Dominical, segundo período. Daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, eu vou soltar novamente o link para você já deixar conectado e deixar preparado. Mas não se disperse. Não vá trabalhar, não vai se lavar. Não é hora disso. Não é hora de você lavar a louça, não é hora de você lavar o quintal, molhar as plantas, não é hora disso. Vai tomar uma água, medita no que foi falado, não perca esse clima que foi construído até agora. E nós retornamos, se Deus assim o permitir, em 15 minutos. Deus te abençoe por ter ficado conosco até agora.